Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com uma das lendas do consignado aqui na Finanto, a Isabel Franco. E aí, Bel, como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Temos aqui também o nosso xerifão, o grande Ayrton. Como é que tá aí, Ayrton? Tudo bom? E aí, tudo ótimo, ambiente novo, né? Casa nova pelo jeito. Já tomamos conta aqui da Cheirinho Bom para fazer aí um Finanto Talk diferente. Exatamente. Devido ao apagão, todo mundo viveu esse apagão, né? Nós tivemos um apagão aqui e tivemos que mudar o lugar do Finanto Talk. E a gente uniu o útil ao agradável, né? Viemos aqui para Cheirinho Bom para fazer esse talk. Vamos lá, vamos começar. E aí, Bel, me conta, Bel, como é que tá essas vendas do consignado? Tô acompanhando, já virou black. Como é que tá a pegada? Tá cada vez melhor, Bita. Agora que eu tenho uma equipe, todos os dias eu aprendo sempre um pouquinho a mais com eles. O fato de ensinar, você acaba aqui aprendendo também. Então, com isso, as vendas só tendem a melhorar. Pô, que bacana, Bel. Agora uma coisa que, para quem está em casa nos assistindo, eu sei que quando você tomou a decisão de ir para o Finanto Business, é sempre uma decisão difícil, mas eu queria saber, Bel, uma ou duas coisas que mudaram na sua vida depois que você tomou essa decisão do Finanto Business. Me conta pra gente. Eu acho que tudo mudou na minha vida. A minha estabilidade, assim, como eu posso dizer, familiar, estar em casa e ter mais compromisso, pra mim foi o que mais mudou. Eu não sei. Entendi. Ficar em casa ajudou muito você, por quê? Você se sentiu mais próxima da família, você começou a fazer algumas coisas que antes você não fazia. É importante falar da liberdade, né? A autonomia de poder entender qual que é o melhor momento de falar com o cliente. Esse momento. Eu acho que essa é a palavra certa, foi autonomia mesmo. Certo. E diminui o seu comprometimento com o seu negócio, porque você tem um negócio próprio agora. Não, ele aumentou. Porque a qualquer horário eu sei que eu posso, né, dentro do meu horário, poder atender o cliente, responder. E eu foquei bem mais em casa do que se eu tivesse em outro ambiente. Caramba, Bel. Então quer dizer que, para quem está em casa achando que no Finanto Business a pessoa vai trabalhar menos, não, você está trabalhando mais. Trabalhando mais. Mas também está ganhando mais, fica, né? Com certeza. E aí você fica empolgado pelo seu ganho. E aí você não vai achar ruim de trabalhar depois do seu horário, porque não acaba não virando um trabalho. É uma coisa que você gosta de fazer, te incentiva e você sempre quer fazer mais. Então não fica nem cansativo. A liberdade de poder trabalhar mais. Que beleza. Que o Finanto Business é um canal que não é um canal que vende consignado, é um canal que vende crescimento, transformação de pessoas, a gente já sabe. Mas sabe uma coisa, Bel? Eu vendo desde que o mundo é mundo e eu gosto muito de ajudar as pessoas quando eu estou ali vendendo. Você tem algum caso que você lembra que você vendeu para um cliente, você acabou ajudando ele, que te emocionou? Algo que mudou, assim, que você falou assim, pô, quando eu liberei o crédito para a dona fulana, mudou a vida dela e eu me senti grata pelo trabalho que eu tenho? Tenho um caso assim de uma cliente que o benefício dela, o LOAS, né, foi liberado e naquele momento ela morava de favor. Ela recebia o LOAS, mas ela morava de favor na casa de conhecido, não era nem família. E aí, quando eu consegui liberar o crédito para ela, a primeira coisa que ela fez foi poder comprar a casa dela e sair do ambiente de outras pessoas. E até hoje, assim, ela me agradece muito, porque a vida dela mudou. Ela tem agora a casa dela, a vida dela e só as coisas dela, assim. Então, é o caso que mais me marcou. Caraca. Porque ela dependia 100% de outras pessoas. De outras pessoas, olha que complicado, né? Você lembra o nome dela? Maria. Dona Maria trabalhava, não trabalhava, recebia o LOAS, morava na casa de outras pessoas, não é nem família, olha que dureza. E graças à oportunidade que você levou para ela, ela pôde realizar um crédito e comprar uma casa. Sim. Puta, que gostoso quando a gente vê isso, né, Bel? Sim. Isso é uma história, né, Bel? Mas todo dia acontece uma, né? Todo dia acontece uma. Eu já ia perguntar, se já sabendo até da resposta da Isabel, que eu conheço, Isabel João Cadapra, qual que é o tipo de vendedora que ela é. Porque a gente tem um tipo de vendedora que ele tem um fluxo frenético de entra um cliente, sai outro, né? E tem outro tipo de cliente que é aquele fidelizador. Qual que é o tipo de vendedor que você é? Trabalha no fluxo, né? Aquele movimento, aquela roda girando, sempre o cliente novo? Ou é aquele vendedor fidelizador? Fidelizador. Por quê? Hoje eu ainda trabalho com o primeiro cliente que eu fiz a primeira venda de portabilidade
E esse mesmo cliente, eu nunca me esqueço dele, ele me indicou a cunhada dele e a sogra dele, e eu ainda assim faço negociação para ele. Por que você acha que esse movimento fez sentido para você? Você mudar esse perfil? É um diferencial, né? Eu acho que a forma de atender, um atendimento especializado faz com que eu consiga sempre trabalhar, sempre que tiver uma oportunidade, e fazer com que eu tenha indicação. Então, além de ser dessa forma de fidelizar, eu trabalho muito com a indicação também. Então, uma coisa já puxa, já leva E qual a outra. que é a dica que você deixa aí para as pessoas que não costumam trabalhar com indicação ou que até mesmo não tem esse perfil de querer fidelizar um cliente? Ser diferente dos iguais. Porque hoje tem muita gente no mercado, né, seguindo sempre o mesmo ritmo, a mesma forma de trabalhar, e o cliente recebe ligação todo momento, mensagem toda hora, e o fato de você ser diferente, ter um atendimento humanizado e especializado é o que faz a diferença hoje. Boa, Bel, muito bom. E aí, cara? Excelente. Ô, Bel, vendo você falar assim, eu lembro, até hoje, 15 anos depois, eu atendo alguns clientes que me chamam. Faz 15 anos que eu acabo atendendo o mesmo cliente por causa disso. Fiz o básico bem feito, só fiz o meu trabalho bem feito, e o cliente acaba ali se familiarizando com você, se fidelizando, e ele acaba não te trocando de maneira alguma, né? Mas, Bel, você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você atende o cliente desde a sua primeira venda até agora, já fazem alguns anos isso, né? E eu queria saber se você lembra quando você ganhou a primeira comissão e quanto foi? Lembro, foi no primeiro mês, naquela época, né, era meta, e acho que foi já uns R$1.000 a primeira comissão, e foi a que eu tirei a carta. Então, Caramba! eu já tinha em mente que eu queria começar a trabalhar, ter rentabilidade por conta disso, que era um sonho, né, todo mundo sabe. E aí, na primeira que eu já tive, eu já fui lá e tirei a carta. Então, eu lembro bem disso. Que legal, Bel! E qual foi a primeira grande conquista que você realizou depois da carta, trabalhando aqui com a gente? Foi comprar o meu primeiro carro à vista. Primeiro carro à À vista? vista ainda, né? Com comissão. No Pix, com comissão. Foi no Pix. Esse eu lembro. Foi o que mais me marcou. Que delícia, cara. Eu queria te perguntar, desculpa interromper você, Mica, o que você estava procurando quando a Finanto apareceu na sua vida? Você lembra? Lembro. Eu queria, não sei se todo mundo sabe, mas a Finanto é o meu primeiro emprego. Eu não trabalhei em outro lugar. O único referencial de... Isso, eu fazia algumas outras coisas, mas era meio que informal. E aí todo mundo sabe também, eu moro num lugar afastado, e eu tinha em mente que eu precisava ter um emprego para poder, claro, ajudar em casa, mas para não depender mais de nada, assim, de outras pessoas. Eu queria ter a minha independência. Isso, na época, você tinha quantos anos? 18, Hoje você está com quantos? 22. Ainda é muito nova, né? Que a gente fala de história assim, para a gente estar falando de 15 anos de profissão. Sim. Ainda mais que ela falou que pegou R$1.000 e foi tirar a carta. A gente sabe que não tá mais R$1.000 para tirar a carta há muito Faz tempo. muito tempo, exatamente. Mas que já teve Foi em possibilidade. novembro, foi numa... Quantos anos você tinha quando você comprou seu carro à vista? Comprei e foi logo que eu fiz 20. Olha, com 20 anos tem a possibilidade de pagar o primeiro carro à vista com a possibilidade, com a profissão que você tem hoje. Não era qualquer carro, né, produção? Não era qualquer carro, tá vendo? Mas hoje em dia até Fusquinha tá caro, rapaz. Então, não é pra qualquer um ainda não. Muito bom. Ô, Bel, e conta um pouquinho pra gente, como é que foi sua trajetória, o que você pode deixar pra quem tá começando, por quê, Bel? Às vezes a pessoa que tá assistindo fala assim, pô, cara, foi fácil pra Bel, né? Tranquilo, ela já ganhou dinheiro, já foi tirar a CNH, já comprou o carro, e aí ela tá tranquila. Mas a gente sabe que no dia a dia, na realidade, ninguém vê. Quantas vezes a gente ficou sem almoçar, quando teve que ir de ônibus, quando teve que ir de a pé, quantas vezes ficou sem dormir, isso ninguém conta, né? Também ela passou por uma fase, né? Todo mundo tem um começo. Todo começo de todo mundo é difícil. Então a Bel não começou com estilismo, né? Teve um caminho difícil a ser percorrido, né? Pelas atividades diárias, inclusive. Quando eu comecei, eu me lembro ainda como se fosse hoje. Eu trabalhava o dia inteiro, saía da empresa, ainda estudava à noite, e até que eu chegasse em casa já era meia-noite. E eu queria entender o que eu estava fazendo, o que era o produto, e não era tudo como é hoje, né? Era bem mais difícil de você conseguir aprender as coisas. E eu lembro de chegar meia-noite
fazer alguma coisa ali rapidinho e ficar assistindo o vídeo, anotando no papel e relendo várias vezes até eu entender e aprender o que eu estava oferecendo, como que deveria ser feito e o que eu ia fazer no dia seguinte. Então eu lembro de, né, no começo eu não sabia ligar nem para pedir um lanche, mas eu anotava tudo no papel e quando eu ia ligar eu olhava o papel e foi só assim que deu certo. Eu tive que insistir muito e foi dedicação, né? Eu acho que foi isso também. Dedicação, curiosidade, eu vejo nessas palavras, né, de querer aprender. Eu lembro que eu tinha entendido tudo. Eu me lembro desse dia, eu entendi todo o processo. E aí eu vi o nome do produto e eu falava, mas... Aí eu liguei o nome da coisa, eu falei, isso é isso aqui. Entendeu? Assimilando. Foi isso. E o que despertou vontade de você querer aprender, de você querer correr atrás? Você tem ali alguma coisa que te motivava na época? Eu sou muito família, né? Todo mundo sabe disso. Então a minha família sempre foi o que fez eu sempre ir atrás. Mãe, pai, avós, que eu tenho muito presente também. E, então essa sempre foi a minha maior motivação. Até hoje ainda é. Até hoje ainda é. Gabriel, quando você foi para o business, tomou a decisão de empreender por conta própria ali, nesse canal de vendas da Finanto, você teve alguém que te apoiou ou não? Foi uma decisão única, mesmo sem apoio você seguiu junto? Eu tive a minha mãe que me apoiou muito, né? Ainda que todo mundo tenha um receio ali no começo, ela me apoiou bastante. E o pessoal que já estava ali, né, no meu cotidiano, trabalhando comigo, quem foi comigo também, quem não foi, ainda assim ficou torcendo. Dá aquele medinho, mas no primeiro mês você já... Não é, você já vê que é realmente isso, você já vê que tá pago, que não é um bicho de 7 cabeças. Que você já fazia um movimento? E é uma outra vida, assim. Algumas pessoas esquecem, né, que já fez o movimento antes, né? Então tem uma crença limitante de achar que não tem capacidade de fazer de novo. Sim. Né? E é um movimento que já foi, já deu certo, somente para pessoas experientes aí. Sim. É uma constância, né? Constância, muito bom. Muito bom, Bel. Outra coisa que eu queria perguntar para você, que eu acho que também é bastante importante, que a gente conversando assim, parece que faz 85 anos que você já está no Finanto Business, né? Mas não, tem 3 meses, né? E você saiu de Green, agora você está Black. Nesses 3 meses, o que mais marcou? Gente, não vamos ser hipócrita, claro que o que mais marcou foi A Bufufa, a Bufufa, o Faz-me Rir. Claro que foi o ganho, né? Ganhou bastante grana já aí na plataforma do Finanto Business. alguém já trocou o carro de novo, parece. É suave que no ponto que alguém já trocaram o carro de novo, inclusive. Mas assim, Bel, vamos pensar em crescimento de dentro. Que do bolso a gente sabe que você está lavando a égua. Mas eu falo assim, de dentro, agora que você está tendo a oportunidade de cuidar de outros greens, de estar formando o seu time. Como que é o nome do seu time? Equipe Bel. Equipe Bel. Equipe Bel Ouro. E o que você aprendeu aí ensinando pessoas? A ajudar as pessoas. Eu sempre gostei muito disso, mas eu não tinha muita noção de como começar e por onde começar. Como que eu podia fazer para ter aquela dúvida, ajudar, né, naquela dúvida que um momento lá atrás eu também já tive. Então isso mudou bastante a minha forma de pensar. E até o que eu tinha comentado faz com que eu aprenda hoje também. Então o fato de poder ajudar, incentivar e perguntar qual que é o seu sonho, como que eu posso fazer para te ajudar a conquistar, assim como eu uma vez já consegui. Então isso foi o que mudou bastante na minha cabeça desde que eu comecei a ter a equipe, entrei pro business, mudou bem. Ah, entendi. Ô, Bel, agora que você está liderando o time, você está com quantas pessoas no time, Bel? São 8. São 8. E o que você acha que... o que você olha para você, uma pessoa altamente vitoriosa, bem-sucedida no que você faz. O que você acha que falta um pouco para essa garotada que está entrando aí, que entrou abaixo de você, dar essa guinada também e a gente criar mais Belzinhos? Todo mundo tem que ter um porquê. Todo mundo tem que ter um porquê. O porquê que você vai levantar da cama, o porquê que você não vai desistir num dia que não seja tão fácil, o porquê que você vai continuar, você não vai estagnar. No primeiro mês arrebentei, no segundo. Todo mundo tem que ter um porquê. Eu só consegui tantas coisas porque eu sempre tive um porquê. Era o sonho do carro, era o sonho da estabilidade, de uma condição de vida melhor, e foi só isso que fez e faz eu motivar até hoje.
Então eu acho que todo mundo tem que ter um porquê. Não é só estar ali ou só fazer o básico, tem que ter um diferencial. Assim, Bel, você faz isso de forma inconsciente, talvez você nem repara nisso, mas assim, você tem muito um perfil disso, ó. Independente se a semana foi boa ou ruim, você cresce com aquela semana. Sim. Eu brinco, né? Hoje eu fiz uma reunião sobre isso, inclusive, que você sair derrotado pode acontecer, mas existe como você ser derrotado e sair derrotado, e existe como você ser derrotado e sair vitorioso, entendeu? Porque você entende que você perdeu, mas aquilo faz você crescer e começar com tudo na outra semana. Como que você faz isso? Porque isso você faz de forma instintiva. Tem alguma coisa, é o porquê, tem mais algo? Eu penso assim, o que aconteceu num dia que eu fui derrotado, o que eu pude aprender com aquilo, para não deixar acontecer novamente. Foi um dia aqui de vendas que não foi muito legal, que a prospecção não foi legal, não estava muito animada. Tudo bem, passou, foi aquele dia, hoje eu vou fazer diferente para não acontecer mais uma vez. Cara, eu já ia perguntar para ela se ela costuma realmente fazer o mesmo movimento, né? Pensando... Não, a gente tem que mudar sempre. Troca, né? Sempre. De quando eu comecei até hoje, toda vez a gente muda. Não dá pra seguir o que eu aprendi há 4 anos atrás e dizer que o que eu fazia lá eu consigo fazer hoje, porque é totalmente diferente. Como Sempre você tem que consegue estar ser tão ágil, assim, trocar estratégia? No que você pensa? Você coleta o que você fez de errado e pensa ao contrário? Você para de fazer totalmente o que você está fazendo? Ou você junta o que você fez 3 vezes? Eu vou testando. Eu vejo tal coisa deu certo, tal coisa não deu. Eu me coloco no lugar do cliente e olho ali no cenário, se fosse comigo, o que eu gostaria de ouvir, o que eu gostaria de receber e vou tentando enquadrar nisso. Legal. Olha, pessoal, talvez para quem está ouvindo não deu para entender isso, mas a Bel, com certeza, no começo de forma inconsciente, talvez agora até de forma consciente, você pratica muito ativamente os 3 princípios que a gente acredita aqui no vendedor bem-sucedido. Primeiro, a fome. É nítido, conversando com você aqui, antes a gente estava tomando um café, a gente já percebe essa fome, essa vontade que você tem de mudar de vida. Você realizou mais um sonho, recentemente trocou de carro, mas a gente sabe que você já deve ter visto outro sonho. Por quê? Você tem uma fome gigante. Outra coisa, você se apurou bem na técnica. Olha só, você não tinha que fazer isso. Alguém pediu para você chegar meia-noite em casa e estudar? Não. Ou seja, ela falou, opa, eu preciso aprimorar mais minha técnica, vou atrás de conteúdo. Naquela época não tinha Finanto Academy. YouTube. Os facilitadores. Era o que dava. Outro mundo. E você E foi atrás. não tinha, você procurava. O que é portabilidade? Você não achava. Era mata alta, mata Você alta. não achava. A gente foi um dos primeiros a vender porte. Então aí você fala assim, ó, a técnica, você foi atrás, você apurou a técnica, e é nítido que você tem a nossa terceira competência, que é cuidar bem das emoções, no sentido, pô, deu errado hoje? Tá, o que aconteceu que deu errado? Como que eu vou fazer para amanhã não dar errado igual deu hoje? Então assim, é gostoso ver isso, é gostoso ver desse jeito, e você não vende a qualquer custo, porque você fideliza o seu cliente e você está preocupado. Será que eu estou prestando esse serviço para esse cliente do jeito que eu gostaria? E isso é assim, você está plantando coisas boas, colhe coisas boas. Aquela questão de empatia, né? Se colocar no lugar do outro e imaginar, né? Se esse serviço vai servir para ele, porque para mim talvez não serviria. Então, a questão da resiliência, cara, é um dos primórdios e é o que você tem em comum, inclusive com as convidadas anteriores nossa. E, cara, não tem receita de bolo. Só praticar, trocar comportamento, mudar estratégia, ter mais resiliência, né? Não se apegar ali ao momento difícil, que é desafiador, seja para qualquer profissão, seja na venda, seja vendendo café, seja qualquer tipo de profissão que vocês têm, né, da vida, a gente precisa ser resiliente sempre, a gente sempre precisa querer, né, conquistar mais, fazer mais, para não ter preguiça mesmo. Ainda mais pra gente que faz home office, né? Sim. Você tem que sair da zona de conforto literalmente. Sim. E tem uma coisa Não muito boa que vendas não proporcionam em outra profissão, que é você ganhar o que você produzir. Sim. Cara, isso não tem preço. Eu ainda não vi uma profissão que consiga
sabe? Levar para qualquer pessoa ali a oportunidade de ter uma rentabilidade que você pode fazer seu salário. Sim. Cara, não tem, assim, quem aprende, quem tem técnica, quem vai lá treinar, né? Igual você fala, o seu ditado, né? Vestir o sapato e ir pro jogo. Calçar o sapato e ir Calçar o sapato e ir pro jogo, quem tá disposto a fazer isso, cara, é o caminho certíssimo para ganhar dinheiro, realização. porque todo mundo quer, né? Mas você tem Sim. que começar, isso é verdade. Exatamente. Isso é. É bom, é rentável, mas rentável. não é fácil. Quanto mais você tá? trabalhar, Fácil. mais sorte você vai ter. Isso aí. Eu já ouvi muito que a sorte nos encontra trabalhando. trabalhando, é verdade. É isso mesmo. Ô Bel, e que recado você deixa aí pro pessoal lá de casa? Manda um recado aí pros seus green, manda um recado para quem tá entrando agora no canal. Gente, não desista no começo. Nada que seja novo pra gente é fácil. Tudo que é diferente assusta. Mas se dedicar e não desistir é um dos pontos assim, essenciais que foi o que fez diferença pra mim. Ayrton, quer deixar um recado pro pessoal? Pros seus black, pros seus gold que estão em casa, pro pessoal que tá entrando agora? Cara, eu acredito que não tem motivação certa se você for uma pessoa dedicada. Se você tem ali esses pilares de fome, de dedicação, resiliência, com certeza está no lugar certo para ganhar dinheiro. Né? Aqui a gente não tem teto de ganho. Então o que eu deixo aqui de ensinamento é pratique, treine, seja curioso, vá buscar informação. Não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo, seja uma pessoa curiosa. Eu não poderia que não deixar um recado para você que tá aí. Eu ia falar agora, Mica, fale você. Pensando em tudo que a Bel falou, cara, foi uma aula aqui para mim hoje, mas eu tenho que deixar um recado para vocês de algo que a Bel faz, que talvez você não está fazendo em casa, que é o quê? Vamos pensar aqui numa marcha do carro, né? A gente coloca a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e assim por diante. Quando você está na primeira marcha, é quando você está usando mais combustível, você gasta mais energia, depende mais força para você conseguir sair da primeira marcha, tá? A Bel já passou da primeira marcha, mas ela contou aqui, não foi simples. Você talvez esteja na primeira marcha agora, e você está gastando mais energia. Mas para você ir para a segunda marcha, você entra na primeira marcha hoje, que é quinta, sexta, está lá na segunda, quando chega segunda-feira você já está na terceira, está embicando para a quarta, só que aí alguma coisa foge do seu controle na terça, chega na hora do final do show, você pensa em desistir, né? E aí chega na quarta-feira, em vez de você já estar embalado na terceira, você perde e sai derrotado. A diferença da Bel, quando ela não tem uma semana boa, ela avalia a semana dela e ela já começa na quarta e terceira. Aí para ela chegar na quinta é rápido. Então, teoricamente, prestem atenção nisso, foquem nisso, agradeço a atenção de vocês. Obrigado, gente, foi muito bom. Muito bom. Obrigado. Até a próxima. Até. Vamos comer, né, rapaz? Ô, louco, bicho. Agora só Vamos pegar só. um docinho de leite.